de Londres de 1689. Nós estamos em maio, que é o 5º mês, e cada mês desse ano eu estive em algum velório. E justamente hoje estamos falando sobre a morte de novo. Não queremos tratar disso de uma forma triste. O inverno está chegando e todas as folhas caíram e eu estou me sentindo fraco. Mas queremos tratar biblicamente o assunto perante nós, o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Isso nós faremos, se Deus quiser. Vamos primeiro orar. Senhor Deus, nosso Pai, não queremos abordar este assunto de forma acadêmica, mas queremos abordar de forma bíblica, Senhor. Junta o teu Espírito à sua palavra, converte corações, consola corações, encoraja corações e dá esperança, Senhor, no teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de colocar na sua memória algumas coisas sobre o Evangelho, que é pertinente ao nosso conversa hoje. No princípio, o Deus Todo-Poderoso e Pessoal criou este universo. E Deus criou homens e mulheres, nós, para estar na presença dEle, tendo comunhão alegre, em submissão humilde à vontade dEle. É para isso que nós fomos criados, na imagem de Deus, para estar na presença de Deus. Mas nós todos rebelamos contra Deus e, em consequência, nós devemos sofrer as consequências do nosso pecado, que é a morte física e a ira de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, começou o plano de resgate que incluiu a escolha dele de um povo humilde para demonstrar a sua glória a este mundo caído. A Bíblia descreve como Deus agiu poderosamente para Israel. Ele resgatou eles da escravidão e deu a eles a sua santa lei. Mas esse povo, como todos nós, não refletiu a glória de Deus apropriadamente, até que na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo, Deus em si mesmo veio consertar, renovar o mundo e restaurar o seu povo. Deus Pai disse: eis aqui um grupo de almas miseráveis, completamente mortos em ofensas e pecados, e agora eles estão abertos à minha ira. A minha justiça demanda a satisfação, ou a minha justiça vai receber a satisfação através de uma eternidade de ruína no inferno. E Deus o Filho respondeu a esse pai: tal é o meu amor para esse povo, tal é a minha simpatia para com eles, que eu não quero que perecem pela eternidade. Eu serei a sua garantia. Eu pagarei o preço. Não me poupe, mas poupe eles, embora que isso torne a minha morte. E Paulo, ele afirma isso em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse Jesus perfeitamente guardou a lei que Deus deu a Israel. E embora inocente, ele sofreu as consequências do nosso pecado. Ele morreu e pelo seu poder eterno, 3 dias depois, Deus o ressuscitou da morte.
Agora, a igreja de Jesus Cristo é comissionado por Deus a levar a mensagem deste evangelho, deste obra de Jesus Cristo ao mundo. Empoderado pelo poder do Espírito Santo, a igreja convoca todos, homens e mulheres, em todo lugar, de se arrepender dos seus pecados, arrepender da sua individualidade, arrepender do seu orgulho e vir em confiar somente em Jesus Cristo para perdão, para vida, para restauração. Arrependimento e fé restaura o nosso relacionamento com Deus. E o resultado de arrependimento e fé é uma vida contínua de transformação. A Bíblia promete que Jesus Cristo há de voltar a este mundo como rei vencedor, triunfante. Somente aqueles que estão vivendo em arrependimento e fé verão ele e escaparão o juízo que ele traz consigo. A mensagem de Jesus Cristo é para todos nós. Arrepende-se e crê no Evangelho. Confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor. Crê no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Os benefícios que fluem da excelência da pessoa e obra de Cristo são gravados para nós em Colossenses 1, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E por que ele tem todo esse poder? Porque nele tudo subsiste. É a graça soberana de Jesus Cristo que nos escolhe. É a graça soberana de Jesus Cristo que nos salva. E é a graça soberana daquele que em tudo subsiste, que nos guarda através da morte e pela eternidade. Que é o assunto de hoje. Quando nós entramos neste capítulo, nós estamos falando das últimas coisas. As últimas coisas que precisam acontecer antes que nós vemos a Jesus Cristo, antes que nós nos encontremos com Jesus Cristo, ou as coisas que precisam acontecer antes que Jesus Cristo venha uma segunda vez. O assunto disso é escatologia, na teologia, é o assunto de escatologia. Tem a ver com o retorno de Jesus Cristo, tem a ver com a consumação do reino dos céus, tem a ver com o futuro desta igreja e da igreja universal, e tem a ver com a nossa existência individuais depois da morte e a ressurreição final. A confissão de fé se preocupa só com uma coisa, que é o estado individual de cada um de nós. Não vai falar sobre o final dos tempos ou da igreja. Tem duas visões bem populares quanto a isso. Um é o pré-milenialismo e o outro é o amilenialismo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, não vai ser aqui, hoje. Mas o pastor Ciro é pré-milenialista, pode marcar com ele para conversar e entender essa visão. E o pastor Tiago é amilenialista, pode marcar um café com ele e entender o que está acontecendo por vir. Mas não vai ser hoje. Nós estamos somente preocupados com uma coisa: o futuro de cada um de nós. E embora que as Escrituras providenciam muita informação sobre o nosso futuro na morte e depois da morte, temos algumas coisas ainda a estudar.
A Bíblia começa com a criação dos céus e da terra, de um casamento e de uma árvore da vida, e no final da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, termina com novos céus e nova terra, um casamento e as árvores da vida. Então nós temos muitas perguntas sobre a nossa existência depois que nós morremos. Nós vamos ter quantos anos lá no céu? Será que nós seremos jovens? Será que nós vamos demonstrar algum tipo de idade? Como é que serão os nossos corpos lá pela eternidade? E embora que nós temos algumas dicas do corpo glorificado de Jesus Cristo, muitas perguntas permanecem que a Bíblia simplesmente não comenta. Mas uma coisa nós sabemos, uma coisa a Bíblia deixa claro antes de entrar no livro de Apocalipse, é a segurança de Jesus Cristo que vai nos guardar e nos manter até a eternidade. Olha em Judas, versículo 24 e versículo 25, antes do livro de Apocalipse, com todas as coisas maravilhosas e terríveis nela, a promessa se encontra e assim diz: ora, aquele Jesus Cristo que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Isso é a garantia. O que tem do outro lado da morte para alguém que está em Jesus Cristo? O que tem do outro lado da morte para alguém que está em Jesus Cristo é o amor de Cristo, a glória de Cristo, a majestade de Cristo, o império de Cristo e a soberania de Cristo. Isso existe depois da morte. E é por isso que Paulo, ele canta em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte e o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E a nossa confissão condensa volumes de informação em 3 parágrafos suaves. Vamos lá. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Porém, a alma não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoados na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançados no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, reservados para o juízo do grande dia. Além desses 2 lugares, destinados às almas separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Assim começa o primeiro ponto. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Isso é manifesto para nós em Gênesis, capítulo 3. Lá no começo da sua Bíblia, já deixa isso claro. Gênesis 3, 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isso tem sido ratificado vez após vez, na nossa experiência também. João capítulo 11, nós temos a história de Lázaro. Olha o versículo 17. A história de Lázaro e a ressurreição, que é rico com esses assuntos escatológicos
Em versículo 17 ele fala, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Depois esse detalhe reaparece em versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Isso é o significado de o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. É absolutamente natural essa decomposição dos nossos corpos assim que Deus remover a nossa vida. Quando nós morremos, os nossos corpos veem corrupção. A única exceção a isso foi o próprio Jesus Cristo. Em Salmos 16:10 está escrito, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas fora o Filho de Deus, todos nós sofreremos. Agora, velório no Brasil é muito diferente do que velório lá nos Estados Unidos. Acho que aqui tem 24 horas para enterrar, né? Lá, o procedimento normal, e não vou entrar nos detalhes, mas o procedimento é 3 dias, mais ou menos 3 dias. Eles deixam a família chegar, fica tudo marcado, e depois lá ao lado do jazigo, aqui no Brasil, normalmente é o Pai Nosso que eles rezam, certo? Mas lá nos Estados Unidos, nós temos tudo formatadinho. O pastor memoriza isso no seminário e depois ele repete ao longo dos anos cada vez que uma ovelha ou família de ovelha falece. O que os pastores americanos dizem ao lado enquanto estão abaixando o caixão, eles dizem, for as much as it hath pleased God, of his great mercy to take unto himself. Palavras lindas, vamos colocar em português. Visto que aprove a Deus Todo-Poderoso em sua grande misericórdia, tornar para si a alma de nosso querido irmão aqui falecido, entregamos seu corpo à terra, terra a terra, cinzas a cinzas, pó a pó, na esperança certa e segura de nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo de nossa humilde condição para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, segundo a poderosa operação pela qual Ele é capaz de submeter todas as coisas a si mesmo. Essa frase, terra a terra, cinzas a cinzas, pó a pó, pega a ideia expressa em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Mas isso não é o final da história. A confissão continua, porém a alma não morre, nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. 2 coisas que não acontecem na morte. Primeiro, a alma não morre e a alma não dorme. A alma não morre e a alma não dorme. A nossa vida pessoal, o que nós consideramos o nosso eu, depois que partir deste corpo, vai continuar lá nos céus. Nós continuamos a existir além do cemitério e além do jazigo. A nossa vida aqui, entre nascença e morte, é simplesmente uma gota na nossa existência eternal. John Newton escreveu Amazing Grace e ele captura esse sentimento dizendo, quando há 10.000 anos lá, brilhando como o sol, eternidade para entoar louvores ao Senhor. Isso é a nossa existência. Quando nós morremos, partimos desse corpo e nos ajuntamos aos santos lá nos céus, nenhum deles
terá mais tempo, mesmo se eles morreram 2000 anos atrás, nenhum deles vai durar mais ou menos do que nós. Todos nós vamos viver pela eternidade. E a segunda coisa é que a alma não dorme. Um povinho muito especial chegava a versículos como 1 Reis 2, versículo 10. 1 Reis 2, 10. Está escrito: Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Agora vocês sabem como que é quando alguém não está bem, vai pedindo atualizações da família, vai chegando o dia quando os médicos declaram que o quadro está fechado, não tem mais o que fazer. E às vezes aqui no Brasil eu já escutei pessoas perguntar: e o seu pai? Ele descansou. E eu entendi que ele não estava dormindo. E a Bíblia também entende isso. Isso é uma expressão bastante judaica. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E por isso, algumas pessoas muito especiais criaram uma teologia em cima dessa única palavra, que ele descansou. Que a alma repousa, vai ficar suspenso até a grande ressurreição e então será acordado. Mas a expressão Davi descansou com seus pais é uma expressão e figura de linguagem bastante comum no judaísmo. De volta para João 11, versículo 11, nós vemos essa troca de novo. Jesus, judeu como ele era, usa a expressão em João 11, versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos, como esses outros queridos irmãos do passado, eles não entenderam. Versículo 12 diz: Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. E o apóstolo João, ele inclui uma nota de escritor para esclarecer para nós gentios o que é a confusão. Versículo 13: Jesus, judeu, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Oh, meu Deus! Até eu estou querendo chorar junto. Então, o apóstolo João, ele esclarece a confusão em versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono, e Jesus deixa bem claro. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. A Bíblia ensina que nós não dormimos ao morrer. Nós estaremos no céu, cientes de Deus, cientes de Cristo. De acordo com o Novo Testamento, esse estado intermediário entre a morte e a volta de Cristo é uma coisa muito boa. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e versículo 24, ele coloca a atenção entre esta vida e o estado intermediário. Ele fala: ora, de um e outro lado estou constrangido. Por quê, meu querido Paulo? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele não está conflitado, ele não está sentindo conflito. Conflitado nem é palavra em português, né? Inventei isso agora. Ele não está em conflito entre alguma coisa ruim e uma coisa boa. Ele está em conflito entre alguma coisa boa e alguma coisa melhor. E nesse caso ele fala incomparavelmente melhor. O cristão tem apenas 3 alternativas: vida boa aqui neste mundo, melhor lá com Cristo e o melhor, quando as nossas almas são juntadas com os nossos corpos glorificados. Então nós concordamos com a confissão quando afirma: a alma não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu.
Essa expressão possui subsistência imortal, está dizendo que as nossas almas são eternas. Do momento que nós nascemos, ou que nós somos concebidos, até a eternidade, eles são imortais. Tem algumas pessoas que falam que Deus criou todas as almas na eternidade passada e que nós existimos desde a eternidade passada. Mas isso não é o que a Bíblia explica. A Bíblia simplesmente fala que nós somos criados, corpo, alma e espírito, e que daí para frente é eterno. E que a nossa imortalidade depende de Deus, não independente de Deus. Mas, assim que nós morremos, a nossa alma retorna a Deus, continuando com a confissão. As almas dos justos, sendo eles aperfeiçoados na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Assim que nós morremos, a nossa alma retorna a Deus. Em Hebreus 12, versículo 23, diz: Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim que nós morremos, nós somos aperfeiçoados. A nossa santificação está completa. Não há pecado lá mais. Nós somos aperfeiçoados. Mas muitas coisas da nossa vida após a morte, a Bíblia simplesmente não responde. Em 1 João 3, versículo 1, até o apóstolo João escreve: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas olha o versículo 2, como ele articula a atenção aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, aqui neste mundo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem muita coisa que nós não sabemos. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha essa expressão, haveremos de vê-lo como ele é. A maior esperança de um cristão é ver Deus. É ver Deus. Nas palavras de João, haveremos de vê-lo, diz João, como ele é. A promessa de ver Deus é mencionado em Mateus 5 e 8. As bem-aventuranças. Fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eles verão, enxergarão a Deus. E essa visão é descrita graficamente nos últimos 2 capítulos de Apocalipse. Você pode consultar depois. Os santos irão contemplar a glória descoberta de Deus. Uma das coisas mais difíceis sobre a vida cristã aqui neste mundo é que nós servimos um Deus de quem nós nunca enxergamos, nós nunca vimos Ele. A cultura sente a sua falta, mas não sente a sua presença. 1 Timóteo 6,16 fala que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Nós não enxergamos a Deus porque tem alguma coisa errado com os nossos olhos. Nós não enxergamos Deus porque tem algumas coisas erradas com nossos corações. Nós não somos perfeitos o suficientes. Agora nós não podemos enxergar Ele. Nós podemos ver a obra das suas mãos na natureza, na história. Nós podemos ver o trabalho dele, mas naquele dia, com corações totalmente santificados e completamente limpos de coração, a visão de Deus vai inundar
a nossa existência. E nós veremos Ele e nós continuaremos de ver Ele por toda a eternidade. A confissão expressa a esperança encontrada nesta carta de João. Nós veremos a glória maravilhosa descoberta da majestade de Deus. Apocalipse 21, versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora, nós estamos aqui nesse prédio com as luzes desligadas, porque se ligar não vai fazer muita diferença. Mas quando nós vamos aí fora no sol, nós não falamos que, olha, vai fazer muita diferença se o sol está ligado ou apagado, porque para nós faz. Mas lá no céu, o sol é como as lâmpadas aqui nesse templo hoje de manhã. A glória de Jesus, ele fala aqui, a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus Pai e Deus Filho nunca será apagado. Sempre vai brilhar pela eternidade e nós estaremos vivendo naquele lugar. Agora, em conclusão, no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam em um estado de alegria plena, tendo comunhão com Deus enquanto ele andava no silêncio do entardecer. Mas quando o pecado entrou nesse relacionamento, Adão e Eva se esconderam de Deus. E Deus o amaldiçoou. Ele amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a mulher, ele amaldiçoou a serpente. E ele jogou eles para fora do jardim. E nunca mais ninguém pôde entrar no jardim, e nunca mais alguém poderia ver o Criador. Ninguém poderia ver o Criador. Isso é o tamanho da quebra de relacionamento entre Criador e criatura. Os homens não podiam ver a glória de Deus, não podiam ver o rosto de Deus. Mas, quando Cristo morreu, ele levou sobre si mesmo a maldição de Deus na cruz. Gálatas 3:13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo, ele remove essa maldição. Ele leva sobre ele mesmo a maldição, para que agora todo o pecado que nós cometemos, Deus não nos amaldiçoa, ele já está satisfeito em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. E através do Antigo Testamento completamente, Deus permitiu que os homens chegassem perto, mas sempre escondia a sua glória dele. Ele morava no tabernáculo, no templo, entre eles, mas nenhum viu a face dele. O próprio Deus fala a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E a maior bênção que um judeu pode proferir sobre outro judeu, no Velho Testamento, está escrito em Números 26, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Eles estão falando que o Senhor remova a maldição que aconteceu no Jardim do Éden, quando os nossos pais não puderam ver o rosto do Senhor. E a maior bênção é que eles pedem: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A maior esperança do judeu era ver justamente a glória de Deus. Mas cada vez que a glória de Deus é manifesto nas Escrituras, sempre é tampado ou encoberto com alguma coisa.
Quando Cristo ressurreto apareceu a Saulo na estrada para Damasco, ele foi cegado só pela luz intensa. Os discípulos no Monte da Transfiguração, vendo somente um pouco da glória de Cristo atrás da sua humanidade, caíram aos seus rostos. Nos campos por fora de Belém, naquela noite, quando o sol se interrompeu, quando a noite foi rasgada pela glória de Deus e do céu, os pastores nos campos correram com temor e medo. Eles perceberam que estavam na presença de um Deus santo. E era demais para eles. Mas nós, no céu, após a morte, estaremos na presença de Deus e o veremos como Ele é. Isso é a visão de ver Deus descoberto, ver Deus como Ele realmente é. Isso é o que acontece para nós após a morte. Eu acho que eu vou dar uns 15 minutos mais cedo para vocês de troco hoje. Tem algum aviso a ser dado, Tiago? Não? Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração e estaremos encerrados.